Daisy, por que os meus alongamentos descolam? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo, então eu resolvi conversar contigo hoje sobre isso. Meu nome é Daisy Osório, sou nail designer há quase 6 anos e ajudo as pessoas a se transformarem em uma nail designer de sucesso. Nesse vídeo tu vai ver alguns motivos, alguns erros que nós profissionais cometemos na hora de fazer o nosso trabalho que causam esses descolamentos prematuros e essas infiltrações prematuras. Então, se porventura tu estiver cometendo algum erro desses aqui, essa é a causa do teu descolamento prematuro e da tua infiltração. Resolvi trazer esse conteúdo porque muitas profissionais, infelizmente, sabem que está acontecendo alguma coisa errada, sabem que esse trabalho precisa ser melhorado, porém não conseguem identificar onde. Então, através dessas dicas, através desses pontos que eu vou citar aqui, eu espero que tu consiga comparar no teu trabalho, avaliar o teu trabalho para identificar onde tu tá errando, se tu tá errando em algum desses pontos que eu vou citar, para te poder acabar com os descolamentos e as infiltrações antes do prazo. Então aqui basicamente eu vou citar erros que nós profissionais cometemos na hora de executar o trabalho que vão implicar no resultado final. Basicamente são 4 etapas que a gente tem que ter total atenção na hora de fazer esse passo a passo para que não ocorra nenhum problema. A primeira é preparação da cutícula. Quando a gente não prepara corretamente essa cutícula, quando a gente não desprende corretamente esse tecido que está grudado ali na lâmina, consequentemente, na hora que eu aplicar esse produto, ele vai ficar grudado na cutícula e na hora que eu fizer o lixamento, já vai começar a dar o descolamento ali na hora da mesa mesmo. Então, quando a gente não prepara corretamente, quando a gente não afasta corretamente e deixa resto de tecido grudado na lâmina, com certeza vai dar um descolamento prematuro. Por mais que tu empurre com a espátula, tem que certificar de que realmente essa espátula está removendo todos esses tecidos. Uma dica que eu dou é: prepare as unhas com o motor, com uma broquinha cilíndrica diamantada, que vai ajudar muito com relação a isso. Tu nunca mais vai precisar se preocupar com tecido grudado na lâmina. Segunda etapa, higienização da lâmina. Aqui nessa etapa tem vários pontos bem específicos que, se nós profissionais não cuidarmos ou esquecer de algum, vai causar um descolamento prematuro ou uma infiltração. Então, primeiro ponto, não higienizar, não remover toda a oleosidade, toda a sujeira que está nessa lâmina. Vim preparando a unha, já fazendo o lixamento em cima da lâmina com a unha suja. O que acontece? Quando eu crio ranhuras na minha lâmina em cima da sujeira, em cima da oleosidade, essa oleosidade vai entrar nas ranhuras e com isso, com o passar do tempo, essa cliente vai começar a ter descolamento prematuro e infiltração antes da hora também. Agora sobre as lixas. Quando a gente usa uma lixa muito gasta, também pode acontecer infiltração e descolamento. Quando a gente está utilizando uma lixa muito gasta na hora de fazer a preparação da unha, ao invés de criar as ranhuras necessárias, a gente vai estar levemente dando uma arranhada. E com isso a unha não vai ficar com a porosidade necessária, ela vai ficar com muito brilho e com isso não vai ter a aderência completa do produto. Outro ponto ainda sobre as lixas é quando a gente usa uma lixa de granulação errada, uma lixa muito abrasiva, por exemplo, uma lixa 100, que é ideal para fazer o lixamento dos alongamentos. Quando a gente usa uma lixa muito abrasiva, uma lixa 100, a gente acaba criando ranhuras muito profundas e tirando excesso de camadas de queratina da unha da nossa cliente. Com isso, a unha vai ficar uma base frágil, ela não vai sustentar a longo prazo esse produto e vai começar as infiltrações a partir da segunda ou terceira manutenção. Outro ponto importante, não fazer a preparação correta na área da cutícula. Como eu vejo muitas profissionais fazendo a preparação na lâmina e esquecendo de pegar bem os cantinhos da cutícula na hora de fazer a preparação. Se eu deixo qualquer brilho e não dou ranhuras nessa região, na hora de selar meu produto, esse produto ele não sela e com isso ele se desprende nos próximos dias. E outro ponto importante, ainda falando sobre higiene, porém depois de fazer a preparação. Quando a gente não tira aquele excesso de pó que fica depois da preparação da lâmina e deixa esse pozinho ali e faz a aplicação do produto por cima, a gente também vai estar interferindo na aderência. Por quê? Porque o produto, ao invés de aderir na lâmina, vai aderir no pó. E esse pó, ele tá solto. Com isso, ele vai fazer com que dê um descolamento prematuro muito antes do que tu espera. Vamos para a próxima etapa. Etapa dos preparadores. Vamos falando ainda da questão de deixar o pó na lâmina. Além de interferir na aderência completa, quando a gente deixa resíduo de pó na lâmina
e faz a aplicação dos preparadores, automaticamente eu estou contaminando esses preparadores. O que é contaminar? É transferir esse pó que estava na lâmina para dentro do meu frasco de desidratador ou de primer. Quando eu transfiro esse pó ali para dentro, automaticamente esse preparador ele está contaminado. E quando a gente usa um preparador contaminado, ele não vai causar aderência, não vai ter a funcionalidade que a gente precisa para ter a aderência necessária. Então, quando eu não higienizo bem, além de não fazer aderência do produto, eu estou contaminando meus preparadores e com isso eu vou acabar contaminando todas as unhas que eu estou fazendo. Vou ficar passando pó de uma cliente de uma para outra, de uma para outra e assim por diante. Por isso que é importante depois que tu já fez a preparação da tua lâmina, remover total aquele pó. 100%, com o auxílio de uma escovinha com as cerdas fininhas e macias para pegar bem nos cantinhos e tirar todo esse resíduo. Outro ponto ainda sobre os preparadores é não usar o desidratador. Qual que é a função dele? O desidratador ele vai remover toda a umidade dessa lâmina. Se for uma lâmina muito oleosa, com muito excesso de umidade, se eu não uso o desidratador, se eu não removo essa umidade da lâmina, consequentemente ela vai começar a descolar em um curto tempo. Quando eu desidrato, quando eu deixo essa lâmina totalmente seca, o meu produto vai aderir a longo prazo. Então, em unhas, o desidratador ele vai fazer diferença quando a unha é mais oleosa e mais úmida. Quando a unha é seca, não dá diferença. Porém, eu uso sempre para evitar qualquer problema. Outro ponto, quando a gente esquece de usar o primer. Qual que é a função do primer? O primer vai causar a aderência do produto, né, do acrílico em cima da unha natural. Quando a gente esquece de usar primer, consequentemente não vai ter nada ali fazendo a junção desses dois. E com isso pode dar um descolamento prematuro muito antes do que tu pensa. Às vezes, dependendo da lâmina, no outro dia já começa a descolar. Outra coisa, o primer deve ser usado somente uma camada. Quando a gente utiliza primer em excesso, né, primer adesivador em excesso, várias camadas, a gente está depositando produto em cima de produto e com isso vai começar a dar descolamento precoce também. Então, excesso de preparador, excesso de primer também dá descolamento. E agora na parte da aplicação. Quando a gente faz uma aplicação com um produto muito seco, consequentemente esse produto não adere na lâmina e também vai dar um descolamento prematuro, né? Pode ser que na próxima manutenção essa unha já esteja toda descolada e tu nem entenda o porquê. Mas o produto seco, no caso do acrílico, tá, gente? Que eu sou especialista em acrílico esculpido. Quando o acrílico tá extremamente seco, não tá no ponto ideal, ele não vai criar a aderência necessária que a gente precisa para ter a durabilidade e a qualidade que a gente quer. Outro ponto, encostar o produto na cutícula e deixar aquele produto grudado vai fazer com que conforme a unha vai crescendo, vai afastando daquela pele e vai levantando, né? Por quê? Porque tu não vai conseguir selar e a falta de selagem na hora da cutícula, a falta de fazer o produto inteirinho grudar naquela lâmina faz com que dê descolamento e infiltração antes da hora também. Então, esses são alguns erros que nós profissionais podemos estar cometendo na hora de fazer o atendimento que estão causando essas infiltrações e esses descolamentos antes da hora. Se tu tá cometendo algum erro desses aqui, coloca aqui nos comentários se tu já identificou e sabe como resolver para não acontecer mais. E se tu gostou desse conteúdo, compartilha com uma colega também, possivelmente ela pode estar cometendo algum erro desse também. E ativa as notificações aqui no canal para te não perder nenhum conteúdo como esse. Até a próxima!